Bom dia, irmãos. Creio que talvez a maioria já me conhece de vista e talvez outros não, mas teremos a oportunidade de nos conhecer melhor durante essa semana. E durante essa semana estaremos estudando o livro de 1 aos Coríntios. E a proposta que eu trago para esse estudo é que nós analisemos o livro de 1 Coríntios, identifiquemos ali as causas que estavam conduzindo esta igreja à apostasia e vermos esses mesmos problemas que existiam na igreja de Coríntios se repetindo na igreja de Deus hoje. Além desse objetivo, nós vamos também identificar quais foram os métodos que Paulo utilizou para eliminar a apostasia da igreja de Coríntios. E vamos, pela graça de Deus, tentar estudar para ver se esses mesmos métodos fossem aplicados hoje, qual resultado isso traria. Mas antes de entrarmos no livro de 1 Coríntios propriamente dito, eu gostaria que fizéssemos um pequeno apanhado do contexto histórico. Porque o livro de 1 Coríntios, ele é um livro simples em si. Ele não é um livro difícil de entender, como o livro de Romanos, por exemplo, ou talvez até o livro de Colossenses. Ele é um livro simples. Mas se nós não entendermos bem o contexto histórico, talvez a nossa compreensão do livro vai ficar um pouco defasada. Então a gente vai entender um pouquinho o contexto histórico do livro de 1 Coríntios. Paulo, ele teve um ministério de aproximadamente 30 anos. Um pouco mais, um pouco menos, talvez. E nesses 30 anos de ministério, ele fez 3 viagens principais. A quarta foi uma viagem contra a sua vontade, porque ele foi preso para Roma. Embora ele tivesse planos de ir a Roma, mas viagens que ele próprio idealizou foram 3. A primeira viagem missionária que ele fez foi do ano 46 ao ano 48. E esta viagem está descrita no capítulo 14 e 15 do livro de Atos dos Apóstolos na Bíblia, não no Espírito de Profecia. A segunda viagem de Paulo já foi do ano 49 ao ano 52. Essa viagem está descrita no livro de Atos também, no capítulo 16 até o capítulo 18, a primeira parte do capítulo 18. E foi nessa segunda viagem que Paulo fundou a igreja de Coríntios. E a sua terceira viagem missionária foi do ano 53 ao ano 58. Essa viagem está descrita na segunda parte do capítulo 18 de Atos, estendendo-se até o capítulo 21. E foi na terceira viagem que Paulo escreveu sua carta aos Coríntios, a primeira e a segunda. Mas nessa semana estudaremos somente a primeira. E nem todos os capítulos, mas alguns. Agora, se nós retrocedermos um pouquinho para a segunda viagem, que foi dentro dos anos de 49 a 52, nós vamos ver o período em que Paulo fundou a igreja de Coríntios. Olhem comigo aqui no livro de Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. E foi no decurso de sua segunda e terceira viagem que ele escreveu quase todas as cartas que compõem as cartas de Paulo aqui no Novo Testamento. E foram também nessas viagens que ele fundou a maior parte das igrejas. Enquanto ele fundava uma igreja, ele escrevia cartas para igrejas que já haviam sido fundadas. Por exemplo, no período em que ele ficou na cidade de Corinto, em que ele fundou essa igreja, no transcurso de 1 ano e meio, ele escreveu 1ª e 2ª Tessalonicenses e outras cartas mais. Então, enquanto ele fundava uma igreja, ele escrevia cartas para aquelas que ele já havia fundado. Porque não tinha como ele fundar uma igreja e ao mesmo tempo estar dando suporte constante para essas outras igrejas que haviam sido fundadas anteriormente. Então ele escrevia. E aqui no capítulo 18, no verso 1 de Atos, diz assim: E depois disto, partiu Paulo a Atenas e chegou a Corinto. Paulo, no capítulo 17, na parte final do capítulo, a partir do verso 15, ele estava em Atenas. E ele desenvolveu um lindo trabalho em Atenas. Só que quando ele concluiu esse trabalho em Atenas, ele avançou em direção a Corinto. E chegando em Corinto, ele ficou perplexo com a situação daquela cidade.
E eu quero ler para os irmãos 2 citações que descrevem um pouco da condição da cidade de Corinto quando Paulo chegou lá na sua segunda viagem. E diz o seguinte: durante o primeiro século da era cristã, Corinto foi uma das principais cidades, não somente da Grécia, mas do mundo. Corinto era uma cidade grega, extremamente contaminada pela mentalidade grega. Gregos, judeus e romanos, juntamente com viajantes de todas as terras, apinhavam-se nas suas ruas, intensamente entregues às atividades e aos prazeres. Era um grande centro comercial, situado com fácil acesso a todas as partes do Império Romano. Logo no princípio de seu trabalho, neste ponto de sua viagem, Paulo viu de todos os lados sérios obstáculos ao progresso de sua obra. A cidade estava quase inteiramente entregue à idolatria. Atos dos Apóstolos, página 243. Paulo, então, ele se surpreendeu ao chegar em Corinto e encontrar essa condição. Uma cidade intensamente entregue a atividades e prazeres, inteiramente entregue à idolatria. Os coríntios tinham se tornado notáveis, mesmo entre os pagãos, por sua grosseira imoralidade. Parecia que sua preocupação ou cuidado não ia além dos prazeres e passatempos do momento. E Paulo, ele ficou surpreso ao chegar nessa cidade e ver essa condição tão terrível. E ele, por um momento, o livro Atos dos Apóstolos diz que ele desanimou em face do que ele tivera presenciado nessa cidade. Mas Deus deu a ele força e ele avançou. Voltem aí no capítulo 18, tendo em mente que essa era a situação da cidade: idolatria, imoralidade, sensualismo, prostituição. Capítulo 18, verso 2. Aqui no verso 2, Paulo ele encontra 2 companheiros de trabalho, Áquila e Priscila. Eles se juntaram a Paulo nas suas atividades ali em Corinto, e no verso 3 diz o seguinte: e como eram do mesmo ofício, Paulo e Áquila e Priscila, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Dispunham de um mesmo ofício. E no verso 4, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então a primeira abordagem de Paulo na cidade de Corinto foi na sinagoga dos judeus, na igreja dos judeus. Verso 5, e quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, porque até agora Paulo estava somente com Áquila e Priscila, ele estava só, foi Paulo impulsionado no Espírito. Ele começou a pregar uma mensagem agora ainda mais forte, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Agora ele começou a falar mais abertamente aos judeus. E verso 6, mas resistindo e blasfemando eles, os judeus, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Paulo ele iria lidar com vários obstáculos nessa cidade. Imoralidade, prostituição, fornicação, enfim, várias coisas. Mas eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Qual tem sido o maior obstáculo que a verdade tem encontrado? Qual tem sido o maior obstáculo que a verdade tem encontrado? Fornicação? Imoralidade? Prostituição? Será que esses têm sido dos piores obstáculos que a verdade tem encontrado? Olhem comigo aqui, capítulo 19. Eu vou ler alguns versos e eu quero que os irmãos identifiquem qual tem sido o maior obstáculo que a verdade tem encontrado. Paulo ele lidou com todos esses obstáculos aí que nós vimos, mas para além desses obstáculos, existia um que era ainda pior. Capítulo 19 de Atos, verso 8. Paulo agora em Éfeso diz o seguinte: e entrando na sinagoga, ou entrando na igreja dos judeus, falou ousadamente por espaço de 3 meses,
disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Primeiramente, Paulo abordou a igreja dos judeus. E no verso 9 diz o seguinte: mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falaram mal do caminho. O caminho aqui era a verdade presente da época, que era a pregação de Cristo ressuscitado. Perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Aqui a igreja judaica rejeitou a mensagem de verdade presente em Éfeso, e o irmão tirano acabou aceitando. E Paulo, ele trabalhou aqui nessa cidade 3 anos. Atos 20, verso 31, diz que Paulo trabalhou 3 anos na cidade de Éfeso. Mas quanto tempo ele conseguiu trabalhar junto à igreja judaica? 3 meses. 2 anos e 9 meses ele trabalhou com o irmão tirano. E 3 meses ele conseguiu trabalhar com a igreja judaica. E essa mesma igreja judaica foi sério obstáculo para o desenvolvimento da obra em Éfeso. Voltem aí no capítulo 17 de Atos. Estamos respondendo a pergunta: qual tem sido o maior obstáculo da verdade? Capítulo 17 de Atos diz o seguinte: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo novamente foi à sinagoga. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por espaço de 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. Verso 3, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncia, dizia ele. Verso 4, e alguns deles creram. Alguns da sinagoga dos judeus, alguns da igreja judaica, alguns deles creram. Mas no verso 5 diz, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, estes judeus desobedientes eram membros da igreja judaica. Tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios. Então eles foram até os vadios, que já eram maus, e de dentro dos vadios pegaram os mais perversos. E, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasão, quem tivera recebido Paulo, procuravam trazê-lo para junto do povo. Verso 6. E não os achando, trouxeram Jasão a alguns irmãos à presença dos magistrados. Então aqui os irmãos judeus estavam levando os outros irmãos judeus aos magistrados. Outra palavra para magistrados aqui. O poder civil, as autoridades civis. E no verso 7 diz assim, os quais Jasão recolheu, se referindo a Paulo, e os judeus acusando Jasão diante dos magistrados. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então aqui Paulo, e juntamente com seus amigos e Jasão, estavam sendo acusados pelos irmãos, porque estavam pregando a verdade presente. E os irmãos da sinagoga dos judeus, ou a igreja dos judeus, estavam conduzindo esses outros irmãos perante ao poder civil. Vamos aqui em Mateus, vamos ver um exemplo mais. Eu creio que já está mais do que claro quem tem sido o maior obstáculo da verdade, né? Mateus 23, verso 29. Jesus dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos uniríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Verso 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Quem eram os profetas? Senão aqueles que traziam a verdade presente para o rebanho. Aqueles que tentavam despertar a letargia do povo. E o que os fariseus, os líderes religiosos da igreja de Deus faziam com esses profetas? Matavam. Matavam e a hipocrisia os conduzia a conduzir uma linda tumba sobre o seu túmulo. E por que eles faziam isso? Olhem comigo João 11. Vamos ver qual era a motivação deles. João capítulo 11. Existe alguma dúvida já de quem tem sido o maior obstáculo da verdade?
João 11, verso 47, diz assim: depois os principais dos sacerdotes, os fariseus, formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem, Jesus, faz muitos sinais. Ou prega a verdade presente. Ele pregava o reino de Deus, que não vai ser aqui na terra, mas no céu, ao passo que os judeus criam na verdade preciosa, de que eles iriam reinar em Jerusalém para sempre. E o que eles falaram? Precisamos deter este homem, porque a mensagem dele é muito poderosa. A mensagem dele toca a consciência das pessoas. A mensagem dele faz com que as pessoas parem para raciocinar. E no verso 48, se o deixarmos assim, a igreja de Deus falando, todos crerão nele, e virão os romanos e tirarão o quê? O nosso lugar. Eis o grande X da questão. Na minha região, no Espírito Santo, onde eu vivia, eu sou muitíssimo famoso até hoje. Sabem por quê? Porque nunca ninguém conseguiu me vencer numa disputa de queda de braço. Nunca ninguém conseguiu. Na época, eu não era assim. O que vocês veem hoje é o que restou. Mas eu pesava 100 quilos. Eu era puro músculo. E nunca ninguém tinha me vencido na queda de braço. E certa vez eu estava num bar e tinha acabado de participar de uma sessão de queda de braços, e naquele dia eu estava inspirado e tinha colocado 2 pessoas e não conseguiram rebocar o meu braço. E nessa região tinha se mudado um fazendeiro lá, um jovem da minha idade, muito vaidoso e muito rico também, fazendeiro. E nessa noite ele estava também no bar, e ele chegou depois da disputa, ele me chamou, vem cá. Todo mundo me chamava de Pandu. Ele falou: Pandu, eu quero conversar com você em particular. Ele me chamou lá atrás do bar, no canto, e falou assim: quanto você quer para você deixar eu virar o seu braço ali dentro agora? Quanto você quer? Dinheiro para mim não é o problema, e você sabe, né? E eu olhei para o carrão dele, que era um Honda Civic, e eu pensei: ele tem o que eu preciso, dinheiro. E eu tenho o que ele precisa, o meu lugar. E na minha mente eu pensei: e agora? Eu não quero perder o meu lugar, mas eu não quero perder também o dinheiro. Mas eu tomei coragem e disse para ele, falei: olha, eu queria muito receber um dinheirinho, mas eu não posso perder o meu lugar. O meu lugar é tudo que eu tenho. E eu preferi ficar com a minha reputação de ser bom em queda de braço do que ter talvez um dinheirinho bem satisfatório. E lá, perto de onde eu morava, existia um pastor, Afonso Cláudio. E esse pastor era batista, e ele entrou em contato com um pastor adventista, e esse pastor adventista, durante 1 ano e meio, estudou com ele. E no final desse período, ele estava completamente convicto da mensagem. O sábado, o espírito de profecia, reforma alimentar, sabe? Uma coisa tremenda aconteceu na vida daquele pastor batista. E sucedeu que no final desse período, o pastor adventista chegou e falou para ele: olha, hoje dispomos de uma amizade muito íntima. E eu particularmente sei que você tem crido em tudo aquilo que eu tenho te ensinado. E neste momento o pastor batista começou a chorar, porque ele sabia o que o pastor adventista estava querendo dizer para ele. Esse pastor batista já era um senhor. E o pastor batista começou a entender o que o pastor adventista queria dizer para ele, que era o momento dele tomar a decisão. E então aquele pastor ali entre lágrimas falou: olha, eu estou convicto de tudo que você me ensinou, mas eu não posso perder o meu lugar. Se eu for para a sua igreja, o que eu vou fazer? Eu não tenho idade para estudar teologia, para me tornar pastor lá. Tudo que eu tenho é o meu lugar. E eles vão tirar o meu lugar. Eu não posso aceitar. Abafou a voz da consciência e continuou o seu trajeto. E eu falo para vocês, irmãos, que muitos de nós vamos perder o reino dos céus porque não queremos perder o nosso lugar. E eu temo por mim que eu possa talvez ser um deles. Cada um na sua esfera ama o seu lugar. E se nós não deixarmos o nosso lugar, correremos o risco que a nação judaica teve. A porta da graça se fechar para nós. Para eles foi como nação, eles tinham oportunidade de salvação. Para nós, eternamente, perdendo a oportunidade de salvação. Então, irmãos, precisamos avaliar se temos depositado todas as nossas esperanças no nosso lugar. Voltem lá no capítulo 18 de Atos. E Paulo, ele enfrentou todas essas dificuldades. E a grande barreira, além de todas as outras que já existiam, que era a própria atitude dos judeus. E Paulo, então, ele se dedicou a outra forma de trabalho, capítulo 18, verso 7. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava
junto à sinagoga. Paulo, ele escolheu uma casa que estava junto à sinagoga, e todas as vezes que ele chegava na cidade, ele ia sempre à sinagoga. Creio que Paulo iria se identificar com muitos hoje, né? E ele ali começou a fazer um trabalho diferenciado. A citação não está ali, mas eu vou ler para vocês. Qual foi o novo método de Paulo em Corinto, embora ele já tivesse usado esse método em outros lugares? Atos dos Apóstolos, página 250, diz o seguinte: os esforços do apóstolo não estavam restritos à pregação pública. Muitos haviam que não poderiam ser alcançados dessa maneira. Por isso ele gastou muito tempo no trabalho de casa em casa, prevalecendo-se das relações familiares e do círculo doméstico. Em outras palavras, Paulo ele tinha 2 postos avançados de trabalho. Trabalho público e pequenos grupos nos lares. Trabalho de casa em casa. E desta forma, Paulo foi bem sucedido quando ele uniu esses dois métodos de trabalho. E ele dedicou toda a sua força durante 1 ano e meio na cidade de Corinto em banir daquela cidade ou da mente daqueles que estavam aceitando o cristianismo a imoralidade, o sensualismo, a idolatria, ao ponto que ele não teve condições nem sequer de apresentar algo mais profundo ou consistente das Escrituras. É igual você pegar uma pessoa que está totalmente alheia à palavra de Deus e eu chegar lá e falar, vamos estudar Apocalipse 17. E a pessoa fumando e bebendo pinga na minha frente. Isso não tem nexo. Primeiro eu vou ter que trabalhar aspectos da vida dessa pessoa que vão impedi-lo de ter uma boa compreensão das coisas profundas da Bíblia. E foi isso que Paulo fez durante 1 ano e meio. Olhem o capítulo 18, verso 11 de Atos. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo se propôs a purificar aqueles homens de todos esses pecados, idolatria e tudo mais. E no final desse período, no verso 18, olhem comigo, e Paulo ficando ali muitos dias em Corinto, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, região da Palestina. Aqui ele conclui a sua segunda viagem. Ele não pôde aprofundar-se muito na mensagem com os coríntios pela mente embotada e por tantas circunstâncias desfavoráveis que eles se encontravam. Mas assim que Paulo saiu, deixou o terreno já aplainado, o terreno preparado, surge um novo personagem na situação. Olhem o capítulo 18, no verso 24. Capítulo 18, verso 24. E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Paulo, ele tirou um mato mais grosso. E agora Apolo, que era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, chegou para dar continuidade aos trabalhos de Paulo. E no verso 28 diz o seguinte acerca de Apolo: porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Capítulo 19, verso 1. E sucedeu que, estando Apolo em Corinto. Então, Paulo preparou o terreno mais ou menos, baniu as trevas da moralidade, e Apolo chegou para dar continuidade a essa obra. Ele começou agora a ensinar coisas mais profundas da palavra que Paulo não teria êxito se tivesse ensinado. Por quê? Porque a imoralidade iria impedi-los de entender. E agora Paulo, ele se engaja em sua terceira viagem missionária e Apolo dá seguimento aos seus trabalhos ali em Corinto. E foi no decurso da sua terceira viagem, enquanto ele estava ensinando durante 2 anos e 9 meses na escola do irmão Tirano, foi quem ele escreveu a carta de 1 Coríntios. Quando ele estava ali próximo da cidade de Corinto, porque Éfeso é de um lado e Corinto é do outro. Só tem um mar Egeu entre essas duas cidades que não é tão longo. Com certeza ele ficou sabendo de coisas que estavam acontecendo naquela cidade. E ele mesmo conhecia as circunstâncias que aquela igreja tivera sido fundada. E ele escreveu uma carta.
Só que essa carta que ele escreveu não é 1 Coríntios. Essa carta não entrou no cânon. Não sabemos o porquê Deus preferiu assim, mas ela não entrou no cânon. E ela é mencionada brevemente em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, que diz o seguinte: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Em 1 Coríntios, Paulo menciona essa carta anterior que ele tinha escrito. E o Espírito de Profecia fala também um pouquinho sobre isso e diz o seguinte: Paulo havia escrito brevemente à igreja, admoestando-os a não se misturarem com membros que persistissem na perversidade. Essa carta aqui não é 1 Coríntios, é uma carta que foi escrita antes, um pouquinho antes. E a esta carta aqui, que Paulo enviou aos Coríntios, que está mencionada em 1 Coríntios 5, verso 9, a igreja respondeu. Mas eles responderam usando uma tendência muito forte da natureza humana. Em resposta a essa carta, uma carta foi enviada pela igreja a Paulo, suplicando-lhe conselhos sobre vários assuntos, mas nada dizendo dos afrontosos pecados existentes entre eles. Então Paulo escreveu uma carta, ao invés de eles responderem, descrevendo a realidade da situação da igreja naquele momento, eles escreveram, mas não falaram nada dos afrontosos pecados existentes entre eles. O apóstolo foi, entretanto, fortemente impressionado pelo Espírito Santo quanto a estar sendo ocultado o verdadeiro estado da igreja. A natureza humana é assim, sempre tenta desviar o foco do que é a realidade. Eu trabalhava para um homem chamado André, era o motorista de confiança dele, muito rico ele era, e é até hoje. E uma noite ele falou: olha, se você quiser sair, pode pegar o carro aí. Ele tinha um carro importado, muito caro. E eu peguei o carro dele, já tinha bebido, na época eu não era cristão, e saí como louco. E peguei um canto de uma pedra e estourei os 2 pneus do lado do carona, empenei as rodas e ainda desconfigurei a caixa de marcha, que era hidráulico. E acabou que eu deixei o carro na casa de um amigo e fui embora. Nesse dia tinha outro amigo comigo. E no outro dia de manhã eu cheguei, eu morava nesse período com esse patrão meu, morávamos na mesma casa, e ele levantou de manhã e viu na movimentação, ligando para lá, ligando para cá, atrás de pneu, atrás de mecânico. Aí ele chegou e olhou na garagem e falou: cadê o carro? Aí olhou para mim e falou: aconteceu alguma coisa? Eu falei: aconteceu, furou o pneu. Aí como já está gasto, eu estou com dinheirinho, eu vou botar um pneu novo logo no carro. Ele: não, eu ia colocar com o meu dinheiro um pneu novo no carro do patrão, cheio de dinheiro. E ele: tudo bem, eu não falei para ele, o fato é esse, que eu não falei para ele o que tinha realmente acontecido. Eu simplesmente falei que furou o pneu, eu não consegui arrumar e deixei o carro na casa de um amigo. E saí para trabalhar. E tentando contactar pessoas para ver se eu solucionaria o problema daquele carro. Então eu desviei o foco, eu sabia o que ele estava querendo saber. Mas eu sabia também que se eu fosse falar o que tinha acontecido, aquilo poderia me dar sérios problemas. E isso foi o que a igreja de Coríntios fez. O teor da carta de Paulo, que foi enviado antes de 1 Coríntios, era sobre imoralidade, porque no capítulo 5, verso 9, diz: já por carta vos tenho escrito que não se associeis com os que se prostituem. Então o teor da carta era sensualidade, era imoralidade. E eles não responderam nada falando acerca desse assunto. Responderam outras coisas, coisas triviais. Mas, como Deus ele não deixa nada em obscuro, por esta mesma ocasião vieram a Éfeso membro da família de Cloé, família cristã de alta reputação em Corinto. Paulo pediu informações e lhe disseram que a igreja estava o quê? Dividida. Mas na carta deles, eles mencionaram isso? Não mencionaram. Falsos ensinadores estavam levando os membros a desprezar as instruções de Paulo. As doutrinas e ordenanças do evangelho haviam sido pervertidas. O orgulho, idolatria e sensualismo estavam constantemente tomando vulto entre os que uma vez haviam sido zelosos na vida cristã. Todos os afrontosos pecados que estavam acontecendo na igreja foram ocultados. E da mesma forma aconteceu comigo. Eu ocultei do meu patrão a realidade dos fatos. Mas o meu amigo Geraldo, que estava comigo, ele não sabia que eu tinha ocultado o fato. E no outro dia, enquanto eu estava trabalhando, ele foi na casa do meu patrão. E o meu patrão perguntou: Geraldo, cadê o carro? Ele: o Panduno falou: não. A gente ontem bateu numa pedra, estourou roda, empenou pneu,
desconfigurou a caixa de marcha. E nesse momento, esse amigo meu, Geraldo, foi um símbolo de Cloé, me entregou. E o meu patrão ficou muito bravo comigo. A vantagem foi que ele falou que eu não precisava de gastar dinheiro com o carro. Falou, não, eu vou arrumar, você podia ter falado. E ele gastou 10 mil reais para arrumar o carro. Então, irmãos, Cloé contou a verdade do que estava acontecendo na igreja de Corinto. E os irmãos lá estavam divididos. Estavam mergulhados em idolatria novamente. Muitos tinham caído na apostasia. E Paulo, então, pondo de parte todos os sentimentos pessoais, primeiro passo para se resolver um problema, irmãos. Botar de lado todos os sentimentos pessoais sobre o caminho daqueles cuja conduta revelava tão estranha perversidade e descansando sua alma em Deus. Outro segredo, descansar a alma em Deus para resolver os problemas. O apóstolo escreveu à igreja de Corinto, se referindo à primeira carta, uma das mais ricas, mais instrutivas e mais poderosas de todas as suas cartas. Então, obviamente, o conteúdo de 1 Coríntios deve ser um conteúdo muito bom. Essa carta foi escrita aproximadamente 3 anos depois que a igreja tivera sido fundada. E Paulo, ele trabalha na carta de 1 Coríntios mais a nível eclesiástico, mais a nível de igreja. Não tem nada pessoal lidando com o pecado de fulano ou de Bertano, embora ele mencione um pecado específico no capítulo 5 e alguns outros erros no capítulo 6. Mas ele trabalha lidando com questões da igreja. E será que esse livro realmente tem conteúdo relevante? Do capítulo 1 ao capítulo 4 de 1 Coríntios, Paulo vai trabalhar as divisões que existiam na igreja. Divisões estas que estavam conduzindo a igreja de Corinto à apostasia. No capítulo 5, Paulo trata da fornicação que estava sendo tolerada pela igreja. A igreja estava tolerando um pecado terrível, onde um jovem relacionava-se, tudo indica, sexualmente com sua madrasta, e ele era um membro da igreja. No capítulo 6, Paulo trata outro terrível problema, que era os irmãos levando outros irmãos à justiça. Alguém comprava um camelo e a pessoa não pagava, e aquele outro irmão que havia vendido conduzia aquele irmão à justiça, expondo a causa de Deus. Do capítulo 8 ao capítulo 10, Paulo trata de questões relacionadas à consciência, porque ali existiam muitas pessoas que com sua atitude diziam, sou eu guardador do meu irmão? Se eu creio que essa carne que foi sacrificada a um ídolo não é nada, o que me importa a consciência do meu irmão? Ele que resolve a consciência dele com Deus. Sou eu o guardador dele? Paulo resolve esse problema. No capítulo 11, Paulo trata de outro problema delicado. Na primeira metade do capítulo, ele fala sobre as mulheres e o culto público. E nós sabemos que isso tem trazido alguma polêmica hoje, porque hoje a igreja tem tentado colocar as mulheres relacionadas a um aspecto no culto público para o qual Deus não designou, ordenação feminina, por exemplo. Ou estou dizendo mais especificamente isso mesmo. E na segunda parte do capítulo, Paulo fala sobre a banalização dos ritos religiosos. Os irmãos iam fazer a Santa Ceia e tomavam tanto sangue de Cristo que ficavam bêbados. E não jantavam para poder comer o pão da ceia. Resultado de quê? De aceitação de membros inconvertidos na igreja. E tolerância a eles, mesmo sem demonstração de mudança. No capítulo 12 a 14, Paulo fala sobre as estrelas. Os dons, eu, claro, prego muito melhor. O seu dom de cantar, o que é o seu dom de cantar? O meu talento é melhor. E por outro lado, o cantor, não. Mas o meu dom é louvar, é muito superior ao seu dom de cantar. Aí o outro diz, não, mas o meu sermão é mais poderoso. Eu tenho melhor talento. Mas eu sou mais eloquente. E Paulo diz, em palavras bem claras, para estes, tudo isso não vale nada se não tiver amor. Isso não vale nada, oratória, cantar bem, isso não vale nada se não tiver amor. E ele trata isso do capítulo 12 a 14. No capítulo 15 ele fala sobre a controvérsia da doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição nos dias de Paulo era o pináculo da igreja cristã, porque era a doutrina principal. Assim como hoje a doutrina do santuário é a nossa doutrina. Chave, principal. Um sustentáculo do adventismo. Tire essa doutrina
estaremos tirando os fundamentos do adventismo? Tivessem eles tirado a doutrina da ressurreição, o próprio Paulo diz no capítulo 15 que eles estariam tirando o sentido da pregação do evangelho e não teria sentido a conversão deles. E no capítulo 16 ele conclui falando que Apolo estava muito magoado com a igreja por causa de todos esses erros. Apolo era um homem sensível, um pregador eloquente, enérgico no púlpito, mas um homem sensível. E Paulo, ele destrincha todos esses assuntos nesse livro. Na pouca prática que eu tenho em pregar, eu tenho chegado à conclusão que, comumente, quem estuda para pregar é mais edificado. E quisera Deus me dar a graça de fazer com que eu consiga transmitir pelo menos a metade daquilo que eu aprendi ao estudar esse livro. E agora eu entendo muito bem porque a palavra de Deus diz que essa carta é a mais rica, a mais instrutiva, a mais poderosa de todas. Porque ela lida com salvação coletiva. Ela lida com a situação da igreja, ela lida com assuntos que são muito pertinentes aos nossos dias, ao período em que vivemos. E olha só, as palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos e especialmente adaptadas para os nossos dias. Atos dos Apóstolos 317. Eu quero ler outra citação com o mesmo sentido, e isso precisa ficar claro na nossa mente. Que tudo isso que a gente viu aqui é aplicável a nós hoje. As instruções de Paulo não foram escritas apenas para a igreja de Corinto. Era desígnio de Deus que viessem até quando ou até onde? Até nós. Até nós, irmãos. Testemunhos Seletos, volume 2, página 80. Última citação aqui. Deus deu a Paulo uma obra muito especial a fazer pela causa do cristianismo. Alguém duvida disso? Não, ele foi um homem que dedicou a sua vida a isso. Suas instruções em suas cartas às igrejas de seus dias são instruções para a igreja de Deus até quando? Até o fim dos tempos. Review, 4 de julho de 1899. Então tenham isso aqui em mente. Tenha isso aqui em mente, que quando nós transportarmos essa experiência que nós vimos aqui, rapidamente, quando nós transportarmos isso para hoje, para ninguém se escandalizar. Porque se a palavra de Deus orientou que o que foi escrito em 1 Coríntios é adaptado para nós, é porque vamos precisar desse conteúdo. É porque provavelmente isso está se repetindo ou se repetiria. E de fato, Eclesiastes 1:9. Nada há de novo debaixo do céu. Tudo o que foi, isso é e será. Eclesiastes 3:15. O que foi, é e será. E Deus pede contas do que passou. Então, com certeza nós estamos vivendo muitas experiências que encontramos no período da igreja de Corinto. E o objetivo de Paulo, em suas cartas, não somente direcionado à igreja de Corinto, é o seguinte: quando tinha oportunidade e quando as condições o requeriam, escrevia às igrejas, fazendo 4 coisas. Qual eram os 4 objetivos de Paulo em suas cartas? Reprovar. Mas o quê? Aconselhar, admoestar e encorajamento. Atos dos Apóstolos 295. Hoje queremos muito isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Mas como temos dificuldade em aceitar isso daqui, né? Como temos dificuldade? Quando tentamos fazer isso daqui com a igreja, eles falam que somos fariseus, somos mais o quê? Fariseus, extremistas, radicais. Se eu falo fundamentalista, se eu falo que uma alimentação boa ajuda, né? Eles falam que eu estou pregando a salvação pela soja e por aí vai. Mas Paulo, ele tinha um intuito também de reprovar, gente. A reprovação é de Deus. O que diz o capítulo 12 de Hebreus? Diz que Deus, ele chicoteia aquele que ele ama. E é melhor sofrer no chicote de Deus do que nas rosas de Satanás. Pode ter certeza disso. E pela graça de Deus, durante essa semana, nós vamos tentar estudar alguns capítulos de 1 Coríntios. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 1, de 1 a 3. E o nosso objetivo hoje, nesse estudo, é mostrar qual tem sido a principal arma de Satanás desde o céu até depois do milênio. Qual tem sido a principal arma que ele tem utilizado
para levar o povo de Deus à dificuldade? Qual tem sido a arma que ele tem utilizado para levar o povo de Deus à apostasia? E amanhã, na parte da manhã, estudaremos a segunda parte desse mesmo tema. E vamos ver como Paulo lidou com a questão das apostasias que estavam surgindo na igreja de Corinto. E vamos ver quais foram os métodos que ele aplicou naquela igreja ali para trazer novamente a vida espiritual. E que todos possam, desde já, pedir a Deus que possa nos dar discernimento para poder entendermos o que Ele tem para nos dizer. Porque a Bíblia de nada vale quando eu simplesmente leio como um emaranhado de palavras e não trago para a minha vida, não aplico para a minha vida. Ela não tem poder. O poder da palavra está na aplicação da vida. E que Ele possa nos ajudar a entender bem claramente esse livro de Coríntios. Porque ele é um livro bem poderoso e bem atual, irmãos. Soberano Deus, grandioso e maravilhoso Pai, que nos altos céus habitas, agradecemos a Ti neste momento porque o Senhor repete a história várias vezes, a fim de que nós venhamos a aprendê-la. Pedimos neste momento, querido Pai, entendimento do Seu Santo Espírito para estarmos habilitados a compreender as profundas verdades que o Senhor quer nos revelar nesses últimos dias. Verdades estas que são fundamentais para a nossa salvação. Esteja conosco nesse restante de dia e não aparte-se de nós. É o que imploramos em nome de Jesus. Amém.